Tá gravando, boa noite a todos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. E na aula de hoje, nós resolveremos o simulado de número 2 para o concurso de professor efetivo do Valparaíso. Como eu estava falando agora há pouco, olha só, vamos conferir aqui bem rápido a nossa agenda da semana. Oh, meu Deus. Faz funcionar. Eu acho que a caneta tá, sabe o que que é? Ela tá desconfigurada, eu tenho que configurar. E aí, vai apagar ou não vai? Só um instante. Agora deu certo. Olha só, pessoal. Para vocês não tá aparecendo igual para mim, não. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui de novo, só um instante. Acho que agora deu certo, hein? Graças a Deus. Vamos ver se agora vai. Ó, hoje, terça, nós teremos o simulado 2 para o Valparaíso, que nós iremos fazer questões de provas, tá? A prova completa de determinadas matérias de uma prova completa da Banco UFG Verbena. Daqui a pouco vocês vão ver quais serão. Aí amanhã, quarta, nós teremos a mentoria de português. Agora nós iremos para a aula de português, tá? Mentoria de português mais redação com a professora Maria Luísa. Aí na quinta, nós teremos a na quinta nós teremos o curso de raciocínio lógico e matemática com o professor Welton. Na sexta, Na sexta, nós teremos a mentoria SEDES DF, que inclusive, para você que é pedagogo, está disponível a mentoria para educador social da SEDES DF, tá? Mentoria SEDES DF, já tenho também para o cargo de pedagogo, em que a gente dá uma volta completa em todo o edital em 21 dias. E também, e aí no sábado, nós teremos o simulado 3, Valparaíso. Então, olha só, terça, simulado 2, Valparaíso, quarta, mentoria português mais redação, quinta, curso de raciocínio lógico e matemática, sexta, mentoria SEDES DF, em que a gente dá uma volta completa em todo o edital em 21 dias. Tenho tanto a mentoria para técnico administrativo, assim como para educador social, para pedagogos, e professores, e qualquer outro professor que tenha licenciatura. E sábado, simulado Valparaíso. Ok? Então, olha só. Agora, quem aí tem problema com a redação? Quem aí tem problema com a redação? Eu vou passar rapidamente aqui pela estrutura da redação do Valparaíso e logo em seguida nós iremos começar o nosso simulado da aula de hoje, tá? Escreva para mim no chat se a redação ainda é um problema para você quando se trata, seja da prova do Valparaíso, SEDES-DF ou SEDF. Você tem dificuldades na hora de iniciar a sua redação? Você está ficando preocupada com isso? Escreva para mim no chat sim ou não. Sim ou não? Sim ou não? Escreva no chat para mim, por favor. Escreva no chat para mim, por favor. Sim ou não?
Então, olha só, pessoal, por meio desse e-book aqui de redação, que você que ficar até o final da aula de hoje vai receber, você vai receber 2 materiais hoje, tá? O simulado e o e-book. Olha só, você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Aí, o que eu trago nesse e-book? Eu trago modelos prontos de redação, eu trago temas para você, eu trago estrutura de redação e trago também o esqueleto, que eu chamo de esqueleto destrava aluno, para você que tem problema com redação. Então, nessa aula de hoje, eu vou te passar toda a estrutura de redação da Banco FG Verdena e logo em seguida nós iremos iniciar a nossa aula de simulados para o Valparaíso. Beleza? Então, olha só, vem comigo. Eu trago aqui nesse e-book, então, para você, ó, vou dar um zoom. Vou dar um zoom. Eu trouxe para você hoje, nesse e-book, o passo a passo para você fazer a sua redação para o Instituto Verdena. Aí eu falo logo depois acerca das tipologias textuais, que nós temos 2 aqui no seu e-book, ó. Nós temos o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Professor Guilherme, qual é o que vai cair na minha prova do Valparaíso no dia 29 de março? O texto dissertativo argumentativo, que é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída por meio de argumentos relacionados a ela. Aí logo depois eu trago a sua estrutura de redação e o esqueleto destrava-aluno. Qual é a estrutura de redação da Banco FG Verdena? Um parágrafo de introdução, 2 ou 3 desenvolvimentos e uma conclusão. Logo em seguida, eu trago para você a parte mais interessante desse primeiro bloco da aula, que é a estrutura completa de redação, em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Agora, nos próximos de 3 a 5 minutinhos, eu vou construir toda uma redação aqui com você, toda a estrutura, e logo em seguida a gente vai começar a nossa aula de simulados. Então, olha só. Por meio desse esqueleto de destrava-aluno, que é para dissertação argumentativa, que é a que vai ser cobrada pelo Instituto Verdena, UFG, no dia 29 de março. Você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Digamos, olha só, que você vai escrever uma redação sobre o tema educação inclusiva. Como que ficaria, então, o nosso parágrafo de introdução? Ficaria da seguinte forma. Vem comigo, ó. A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país. Ou você pode colocar assim: a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Final do primeiro período. Lembrando que um parágrafo de introdução coeso, coerente, gramaticalmente correto, possui 3 períodos, e os períodos são demarcados por sinais de pontuação. Ó, primeiro período, segundo período, terceiro período para você. Ok? Então, como que vai ficar toda a nossa introdução? Olha só. A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: o AE, Atendimento Educacional Especializado, e a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Então, como ficou todo o nosso parágrafo de introdução para o Valparaíso, a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Muito bem, finalizamos então a nossa introdução. Agora nós iremos fazer o nosso desenvolvimento 1, o nosso desenvolvimento 2, a estrutura, né? E a conclusão, bem rapidinho, em 3 minutinhos, e logo em seguida a gente inicia a nossa aula de simulados de hoje. Olha só, vem comigo. Como que vai ficar o nosso D1, desenvolvimento 1? Primeiramente, é necessário abordar o quê? Retomar o argumento 1. Qual é o argumento 1, professora? O atendimento educacional especializado, o AE. Então, primeiramente, é necessário abordar o AE, retomar o argumento 1. Tal situação ocorre por quê? Você vai trazer essa justificativa. Como é o caso ocorrido com citação de um exemplo. Nesse parágrafo, é importante, professora, que você convença ao leitor colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. Essa é a estrutura do seu segundo parágrafo. Logo em seguida, nós temos o D2, desenvolvimento 2, que vai iniciar da seguinte forma, olha só. Vai iniciar da seguinte forma.
Outro fator importante é retomar o argumento 2. Qual é o argumento 2, professora? Qual é o argumento 2? A Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Vou colocar aqui, ó. Lei Berenice... A minha caneta deu uma travadinha aqui, estou escrevendo com o mouse. Então, não repare, tá? Lei Berenice Piana. Então, olha só. Outro fator importante é a Lei Berenice Piana. Retomar o argumento 2. Nesse parágrafo, é importante que você traga uma relação de causa e consequência. Ou seja, qual é o impacto gerado, qual é o impacto... A caneta não quer escrever. Qual é o impacto, eu vou colocar só a letra aí, tá? Qual é o impacto gerado por meio da Lei Berenice Piana quando a gente trata de educação inclusiva nas escolas do Distrito Federal. E por fim, mas não menos importante, nós temos o parágrafo de conclusão. Nós temos o parágrafo de conclusão. Não sei por que essa caneta não quer funcionar, meu Deus. Vê se a outra tá aqui. Tá, não. Por fim, mais ou menos importante, nós temos o parágrafo de conclusão. Nós temos o parágrafo de conclusão, que vai iniciar da seguinte forma. Ó, vou colocar só o C aqui. Em suma, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido? A educação inclusiva nas escolas do Distrito Federal. Então, olha só. Em suma, esse em suma aqui você pode trocar pela conjunção portanto. Eu vou colocar só o P aqui que eu estou escrevendo com o mouse, tá? A caneta não está funcionando. Olha só. Esse em suma você pode trocar pela conjunção portanto. E aí como vai ficar? Portanto, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido? A educação inclusiva nas escolas do Distrito Federal. Então, faz-se necessário tomar uma medida. Que medida é essa? É uma política, vou colocar aqui com outra cor, vou colocar 2 P's. Uma política pública que vai servir como proposta de intervenção da sua redação, a fim de solucionar o problema em questão. Qual é o problema em questão? A educação inclusiva nas escolas do Distrito Federal. Ah, voltou a caneta. Ó, aqui é portanto, e aqui, ó. E aqui é política, uma política pública que vai servir como proposta de intervenção da sua redação para o Instituto Verbena. Você que quer ganhar todo esse esqueleto de redação em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova, vou te falar como resgatar esse material daqui a pouquinho. Vem comigo, ó. Logo depois eu trago para você atualidades para a prova discursiva, redação. Aí trago um modelo pronto de redação discursiva. E, por fim, mas não menos importante, os temas inéditos específicos para o Instituto Verbena. Quem aqui já escreveu pelo menos uma redação da banca para o concurso do Valparaíso? Quem aqui já escreveu pelo menos uma redação para o concurso do Valparaíso? Coloca eu aqui. Coloca sim ou não, na verdade, se você já escreveu pelo menos uma redação para o concurso do Valparaíso. Maria da Guimar, minha aluna, falou que sim. A Alina falou que não. O Hugo falou que não. Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui nos temas. Ó, tema 1. Tema 1. Os desafios da educação inclusiva na escola pública brasileira, o papel do professor na efetivação do direito à aprendizagem plena. Tema 2. A praxis docente como motor da mudança social, desafio de superar a instrução mecânica em favor da formação humana. Tema 3. O papel do professor como agente de transformação social entre o dever legal e o compromisso com a cidadania. Tema 4. A valorização dos profissionais da educação no Brasil entre a garantia de direitos trabalhistas e a qualidade do ensino público. Entre diversos outros temas que eu deixei aqui para você. Você quer receber essa estrutura de redação hoje? Então, olha só, como que você vai fazer para resgatar essa estrutura de redação? É bem simples, tá? Quem está chegando agora, eu vou só fazer a chamada para poder te liberar o bônus de redação e logo em seguida a gente vai iniciar o simulado 2.
Simulado 2 para o concurso do Valparaíso. Então, olha como que vai funcionar a chamada. Eu vou mandar a palavra chamada lá no grupo do WhatsApp. Você vai clicar em cima da palavra chamada e vai me enviar a palavra presente. E vai me enviar a palavra presente lá no WhatsApp, tá? Você vai clicar na palavra chamada quando eu falar o seu nome e vai me enviar a palavra presente no WhatsApp. Para que serve essa chamada, professor? Lá na minha sala do efetivo, eu faço a chamada, na sua sala do temporário, você não faz a chamada, porém aqui serve também para eu te mandar os dois materiais da aula de hoje, o e-book de redação e o simulado, tá bom? Então, olha só, eu vou escrever aqui bem rapidinho a palavra chamada lá no grupo, vou utilizar aqui o meu celular para fazer isso. E aí nós vamos começar. Ó, chamada. Você vai clicar em cima da palavra chamada e vai me enviar a palavra presente no meu privado do WhatsApp. Então vamos lá, ó, vou fazer a chamada aqui bem rapidinho. Vamos ver quem está aqui hoje. Aline Oliveira. Aline, você conseguiria dar um feedback hoje da Aline e Binho? Ana Maria, Andréia Gomes, Binho Gassoni, Cássia da Silva de Souza, Cleide Salles, minha aluna, Cleverson Barreto, Corina Ribeiro, Cris Patriarca, minha aluna, Torres, Hugo Lobato, Ingrid Lopes, minha aluna, Ingrid Santos, minha aluna, Jussara, Lina Lucas, Márcio Moreira, Maria da Guimar, minha aluna, Silvana Casemiro, Una, Cima Santos, Simone Ferreira, Lúcia. Vamos começar. Deixa... Maria está querendo perguntar? Não? Vamos para Vera Lúcia. Vera Lúcia, me fala um feedback hoje, por favor. Sim, professor. Boa Vera noite a Lúcia, todos. boa noite, tudo bem, minha querida? Vera Tudo, Lúcia, me professor. fala um pouquinho sobre a sua experiência de 3 anos já comigo na mentoria. Então, eu descobri o guia de estudos do professor por meio de aplicativo, né? E aí, experimentei, passei na primeira prova, na segunda, e estou rumo ao efetivo, né? O guia é bem prático, bem direcionado mesmo para um objetivo de você ir fortalecendo sua base naquilo que você tem fraquezas e o estímulo diário, né? O professor sempre está passando, estimulando. Tem várias alternativas para a pessoa consolidar o seu conhecimento e aí ele usa essa estratégia e vale muito a pena. Top, Vera Lúcia. Dona Aline, poderia falar um pouquinho também? Aline Oliveira, que é minha aluna também, não é? Aline. Boa noite, Aline. Gente, enquanto isso, eu estou enviando o material aqui para vocês lá no WhatsApp. Uma outra forma de você responder a chamada, olha só. Uma outra forma de você responder a chamada é você deixar um joia lá na palavra chamada no WhatsApp. O que a Bela Lúcia estava falando é que a cada 21 dias eu dou uma volta completa em todo o edital das sedes DF, ao vivo aqui com você, tá? E você também faz isso na sua casa. A cada 23 dias, SEDF, e a cada 18 dias, Valparaíso. A gente fechou esse edital 3 vezes, uma vez em janeiro, outra vez uma vez em janeiro, uma vez em dezembro e outra em fevereiro. Agora, nossas aulas do Valparaíso serão focadas exclusivamente em simulados, tá? A Aline falou que a bebê está um pouco agitada. Aline, você pode fazer depois, tá? Você pode fazer depois. Pessoal, vamos lá responder a chamada bem rapidinho. Até agora, ó, a Ingrid respondeu a chamada. A Ingrid respondeu a chamada. Deixa eu ver aqui, quem mais respondeu a chamada, ó. Quem respondeu a chamada? A Ingrid, a Ana Maria, a Cássia, a Natália Mendes, a Simone,
Deixa eu ver quem mais. Os meus alunos. Jussara, Kleber, Paula, Maria da Guimar, Silvana Casemiro, Michele, Tatiana. Deixa eu ver quem respondeu aqui. Ó, lembrando que você pode responder também deixando um joinha na palavra chamada no grupo, tá? Foi a Ingrid e também, ó, no grupo foi Tatiana, Silvana, Cris, Lúcia, Michele e Natália Mendes. Ok? Então, você que ainda não respondeu a chamada para que eu possa te enviar o material da aula de hoje, eu vou repetir os nomes. Aline, Ana Maria, Andréa Gomes, acho que Ana Maria e André Gomes ainda não responderam. Binho, Cássia, Cleide, Cleverson, Corina. Cleverson e Corina eu não identifiquei lá, tá? Cris, Edinalva, Gui Damasceno, Ebert Torres, Hugo, Ingrid Jussara, Ivonete, Lina, também ainda não identifiquei. Márcio, também não. Natália, sim. Cima, também não. Responde a chamada bem rapidinho para a gente começar a nossa aula de hoje, tá? Pode deixar um joinha na palavra chamada, fica mais fácil. Gente, então vamos começar, e aí vocês vão respondendo a chamada lá nos grupos, tá? Olha só o que eu preparei aqui para você hoje. Hoje, por favor, mesa, funcione, pelo amor de Deus. Tô rindo de nervoso, tá? Tô rindo de nervoso, ainda derrumei tudo aqui, calma aí. Vamos começar, vai dar certo agora. Alô, 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 o microfone está funcionando bem? Então, olha só, gente, nesse simulado 2, nós iremos responder questões de pedagogia. Nós iremos responder questões de pedagogia. A mesa travou um pouquinho, mas já voltou, ó. Agora pelo menos está funcionando. Ó, nós vamos fazer questões de pedagogia. Do concurso de público da Prefeitura de Itubiara, que ocorreu em 2025 para professor de educação básica, pedagogia, da Banca Instituto Verbena, tá? Depois nós iremos fazer, olha só, questão de História e Geografia do concurso da Cidade Ocidental, de Flores de Goiás e também de Goiás Fomento, 2025, todos da Banca Instituto Verbena, UFG. Na aula de sábado, vocês podem escolher que, se vocês querem que eu resolva outra prova inteira de pedagogia, porque dá para fazer ainda de gameleira, dá para fazer a da Ocidental, ou se vocês querem que eu traga a prova de português da Banco UFG Verbena, tá? Vocês podem decidir se quer, cada simulado, quais são as matérias, tá? Vocês podem decidir quais são as matérias de cada simulado. Hoje vai ser pedagogia e história e geografia do Goiás. Vamos lá, então, olha só. Questão número 1. Questão de pedagogia, tá? É o armazém dos modelos originários da formação social e humana, dos quadros culturais dessa formação e dos princípios que a regulam. A etnia, o dualismo social, a razão, a linguagem como domínio. Mas também é uma alegria de diferenças, de oposições diversas no plano educativo, de modelos de formação cultural e humana. Esse período retratado da educação e da pedagogia trata-se da antiguidade, da Idade Média, da modernidade ou da contemporaneidade. Um minutinho para você, responda para mim no chat. A, B, C ou D? A, B, C ou D? Um minutinho para você. Realmente, pessoal, o gabarito dessa questão é a letra A, ok? Antiguidade. Vem comigo corrigir essa questão, olha só. Tema central da questão. A questão aborda a história da educação e da pedagogia, pedindo que o aluno reconheça em qual período histórico se encaixam os conceitos citados por Franco Cambi. Compreender os marcos da evolução educativa é essencial para concursos em pedagogia, pois permite relacionar ideias de diferentes épocas com práticas educativas atuais.
Olha só, resumo teórico. Na antiguidade, as formas de educação eram fundamentadas em modelos originários das sociedades, com destaque para a etnia, dualismo social, razão e linguagem. Na Grécia, por exemplo, conviviam modelos diferentes, espartano e ateniense, representando quadros culturais e princípios reguladores diversos. A antiguidade é conhecida por ser um armazém de modelos no qual surgiram as primeiras grandes estruturas educacionais e filosóficas, influenciando profundamente as eras seguintes. Olha só, justificativa da alternativa correta. O é certo faz referência à origem e diversidade de modelos sociais, humanos e culturais e à formação dos princípios básicos que regulam a sociedade, como etnia e razão. Tais características marcaram a antiguidade. Foi nesse período que se formaram os principais quadros culturais e educativos que serviriam de referência para épocas posteriores. O termo armazém dos modelos originários é típico da antiguidade, onde surgiram várias formas de organização educativa e concepções pedagógicas fundamentais. Aí, como sempre, eu trago para você a correção das alternativas incorretas, está assim também no seu material. Estratégia para interpretação, gabarito letra A. Olha só, estratégia para interpretação. Observe palavras-chave como origem, modelos, princípios que regulam, e diferenças ou posições diversas no plano educativo. Esses são indícios do contexto fundacional da antiguidade. Fique atento a trechos que indicam fundação ou surgimento de práticas, pois geralmente apontam para períodos históricos mais antigos. Ok? Próxima questão. Há depois a dimensão da institucionalização, do minucioso controle social articulado no tecido da sociedade exercido por meio de instituições ad hoc e que diz respeito à classificação dos indivíduos e dos comportamentos. A criação de tipologias sociais diferenciadas, dos loucos, dos criminosos, doentes, pobres, órfãos, que são estudadas e dirigidas em vista de uma integração produtiva na sociedade ou de uma separação desta para torná-las inofensivas. Câmbio franco. Na modernidade, esse complexo processo de pedagogização da sociedade, de reorganização e de controle, de produção de comportamentos integrados aos fins globais da vida social é exercido pelo poder eclesiástico, estatal, aristocrático ou militar. Na modernidade, esse complexo processo de pedagogização da sociedade, de reorganização e de controle, de produção de comportamentos integrados aos fins globais na vida social é exercido pelo poder A, B, C ou D. Um minutinho para você, responda para mim no chat. Responda para mim no chat, um minutinho para você. E aí? Vou eliminar, A e a D. E aí, B ou C? Na modernidade, qual é o poder da modernidade, pessoal? Estatal ou aristocrático? Gabarito letra B, tá? Na modernidade, esse poder é exercido de forma estatal. Vem comigo entender essa questão, olha só. Tema central da questão. A questão aborda aspectos sociológicos da educação, especialmente o papel das instituições na organização e controle dos comportamentos sociais. O foco é entender quem exerce o poder de pedagogização e controle social na modernidade. Fundamentação teórica. Fundamentação teórica. Na sociedade moderna, conforme autores como Franco Cambi e Michel Foucault, ocorre uma crescente institucionalização dos indivíduos por meio de normas e estruturas sociais. Esse controle inclui escolas, hospitais, prisões e outras instituições que classificam, disciplinam, integram ou separam cidadãos. No contexto moderno, essa função foi sendo centralizada pelo Estado, que organiza políticas públicas, define regras e mantém o controle social visando ao bem coletivo. Justificativa da alternativa correta. A alternativa B, estatal, está correta porque é o Estado que, na modernidade, assume o papel principal de organizar a educação, normatizar comportamentos e definir políticas de inclusão ou exclusão social.
A atuação estatal envolve a criação de leis, fiscalização e execução de ações que regulam a vida de uma sociedade, atribuindo-se a responsabilidade de conduzir processos de pedagogização e controle social. Olha só, como sempre, correção das alternativas incorretas, estratégia para interpretação, gabarito letra B. Olha só a estratégia. Fique atento a expressões como modernidade e integração produtiva na sociedade, que sinalizam contextos históricos e sociais específicos. Evite escolher alternativas ligadas ao passado, igreja, aristocracia, quando o enunciado aponta para a atuação estatal. Ok? 3. Conforme Leonor Favero, a educação na colônia estava vinculada à política colonizadora de Portugal, cujo objetivo era a obtenção do lucro. E se nas diretrizes básicas estava citada expressamente a população indígena, para catequese e instrução, a vinda de pessoas da pequena nobreza para organizar a empresa exigia que se incluísse na empreitada a que se propuseram os jesuítas, os filhos dos colonos, já que recebiam subsídios para fundar colégios. Nesse período, o documento pedagógico elaborado pela Companhia de Jesus no final do século XVI, publicado oficialmente em 1599, com o objetivo de organizar e sistematizar a educação nas escolas jesuítas, foi a Didática Magna, a Reforma Pombalina, o Regimento dos Colégios Jesuítas ou o Ratio Studiorum. E aí? A, B, C ou D? Não é a letra C. Nem a B. E aí? A ou D? A ou D? Um minutinho para você. A ou D? Um minutinho para você. Gente, não é a letra A, tá? É o Radio Studio Rum. Vamos ver aqui, olha só. Vem comigo aprender. Tema central da questão. A questão aborda um dos momentos mais importantes da história da educação brasileira. A organização do ensino durante o período colonial, especialmente pelas escolas jesuítas. É fundamental conhecer documentos históricos e reformas pedagógicas para compreender como se estruturou a educação no Brasil colônia. Explicação teórica. Durante o período colonial, a Companhia de Jesus, jesuítas, foi responsável por sistematizar o ensino no Brasil. Para padronizar sua atuação, elaboração do Ratio Studiorum, um documento oficial publicado em 1599 que detalhava métodos, conteúdos, rotinas e regras das escolas jesuítas. O Ratio Studiorum se tornou referência mundial na educação católica, influenciando a metodologia escolar por séculos. Justificativa da alternativa correta. A alternativa D está correta porque identifica precisamente o documento pedagógico mencionado no texto. O Ratio Studiorum, 1599. Ele sistematizou a organização e os métodos das escolas jesuítas no Brasil colonial, alinhando-se perfeitamente ao contexto apresentado na questão. Como sempre, correção das alternativas incorretas. A mesa travou um pouquinho, deixa eu só botar. Correção das alternativas incorretas. Estratégias para interpretação, gabarito letra D. Fique atento a palavras-chave do enunciado, como Companhia de Jesus, século XVI, sistematizar a educação. Elas direcionam para o momento e o documento histórico corretos. Desconfie de alternativas que citam obras ou eventos fora do contexto temporal e temático. 4. Durante a reforma educacional promovida pelo regime militar, foi aprovada a Lei 5.692 de 1971, que fixou diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus. Essa lei teve como objetivo fixar normas de articulação na escola média com as instituições de ensino superior, incentivar a formação humanística e filosófica dos currículos escolares, ampliar a obrigatoriedade do ensino secundário para toda a população ou implementar a profissionalização para o ensino secundário. A, B, C ou D, um minutinho para você.
Questão 4, A, B, C ou D. Quem chegou agora, nós estamos fazendo o simulado 2 para o Valparaíso das questões da banca Instituto Verbena UFG. Pessoal, realmente o gabarito dessa questão aqui é a letra D, tá? Olha só, o objetivo dessa lei é implementar a profissionalização para o ensino secundário, ok? Olha só, tema central da questão. A questão aborda a Lei 5.692 de 1971, uma das principais reformas da educação brasileira durante o regime militar. O foco está em identificar o objetivo central desta lei, especialmente no contexto do ensino de primeiro e segundo graus, atuais do ensino fundamental e médio. Resumo teórico. A Lei 5.692 de 1971 alterou a educação brasileira ao ampliar a obrigatoriedade escolar para 8 anos, primeiro grau, e ao tornar obrigatória a profissionalização do ensino de segundo grau. Isso significa que os estudantes do antigo ensino médio deveriam sair da escola já com uma qualificação profissional, visando preparar mão de obra para o mercado de trabalho conforme diretrizes da época. Olha só, a D está correta porque traduz com precisão o principal objetivo da Lei 5.692 de 1971, que é a implementação da profissionalização do ensino secundário. As escolas passaram a oferecer habilitações técnicas junto ao currículo regular, como parte da estratégia para formar trabalhadores rapidamente, atendendo à demanda do desenvolvimento econômico no período. Como sempre, correção das alternativas incorretas, tá, no seu material. Estratégias para interpretação, gabarito letra D. Olha só a estratégia. Observe palavras-chave como objetivo e associe-as ao contexto histórico. Preste atenção a alternativas que detalham conteúdos técnicos ou humanísticos e lembre-se de que a Lei 5.692 de 1971 deu ênfase à profissionalização, não ao pensamento crítico ou à expansão para o ensino superior. Próxima questão. O principal indicador gerado a partir dos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, utilizado para monitorar a qualidade da educação no Brasil é a Prova Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ou Censo Escolar. A, B, C ou D, um minutinho para você. Responda para mim no chat. Pessoal, o gabarito dessa questão é a letra C, tá? É o IDEB. Vem comigo entender essa questão, olha só. A questão trata do principal indicador utilizado para monitorar a qualidade da educação básica no Brasil. Um conhecimento essencial para concursos da área da educação, entender o funcionamento e aplicação dos sistemas de avaliação educacional é fundamental para o trabalho pedagógico e para a gestão educacional. O SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, reúne avaliações como a Prova Brasil e fornece dados sobre o desenvolvimento de alunos em língua portuguesa e matemática. O principal produto desses resultados é o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado pelo INEP em 2007. O IDEB é um indicador calculado a partir do desenvolvimento dos estudantes em avaliações do SAEB e das taxas de aprovação escolar. O IDEB serve como referência para políticas públicas e metas de melhoria da qualidade educacional, ok? Olha só, a letra C está correta porque o IDEB é de fato um indicador oficial que resulta da análise de dados do SAEB para monitorar a qualidade da educação básica no Brasil. É com base no IDEB que se acompanham avanços e desafios nas escolas e redes de ensino. Olha só, correção das alternativas incorretas. Estratégia para resolução, gabarito letra C. Leia atentamente palavras como principal indicador e monitorar a qualidade no enunciado. Desconfie de alternativas que nomeiam instrumentos avaliativos, como provas e exames ou cadastros estatísticos, pois o indicador envolve análise e síntese de dados, como faz o IDEB. 6. O sistema de avaliação educacional no Brasil desempenha um papel fundamental no monitoramento da qualidade do ensino e na formação de políticas públicas. Esses sistemas permitem diagnosticar o desempenho dos estudantes, identificar desigualdades educacionais e orientar melhorias no currículo e na gestão escolar. No âmbito da educação superior, o sistema responsável pela avaliação desse nível de ensino é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES.
Ao passo que na educação básica, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. O SAEB consiste em um conjunto de avaliações externas. Ele quer saber qual é o SAEB, pessoal. Não vai dar mole aqui, tá? O SAEB consiste em um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Uma avaliação nacional para certificação de conclusão do ensino fundamental e médio, uma avaliação coordenada que mede o desempenho de estudantes de 15 anos em leitura, matemática e ciências, um conjunto de avaliações internacionais que mede o desempenho de estudantes de 15 anos em leitura, matemática e ciências. A, B, C ou D, um minutinho para você, questão 6. E aí, A, B, C ou D? Um minutinho para vocês. E aí? Realmente é a letra A, tá? Então, olha só, o SAEB é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite realizar um diagnóstico da educação brasileira, básica brasileira, e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Olha só, vem comigo. A questão aborda o sistema de avaliação educacional no Brasil, especialmente o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. O objetivo é identificar sua função, importância e diferença em relação a outros processos avaliativos. O SAEB é um sistema de avaliações externas em larga escala criado para diagnosticar a qualidade da educação básica no Brasil. Ele permite compreender o nível de aprendizagem dos estudantes e identificar fatores associados ao desempenho escolar, sendo usado para embasar decisões políticas e pedagógicas, conforme o INEP, responsável pelo SAEB. Ele avalia os alunos do ensino fundamental e médio em língua portuguesa e matemática, além de coletar informações contextuais de professores, gestores e escolas. Essa questão aqui, ó, essas duas aqui já dava para eliminar só pela matéria ciências aqui, sendo que, e também leitura, não é leitura, é português e matemática. Ok? A D e a C já dava para eliminar daí. Justificativa da alternativa correta, olha só. A letra A está correta porque define precisamente o SAEB como um conjunto de avaliações externas em larga escala, com o objetivo de diagnosticar o desempenho da escola básica e fatores que impactam esse desempenho. Essa abordagem é fundamental para políticas públicas de gestão escolar eficazes. Como sempre, ó, correção das alternativas incorretas, estratégias de interpretação, gabarito letra A. Estratégia de interpretação, cara aluno, destaque sempre palavras-chave como externa, larga escala, nacional e internacional. E relacione o nome do sistema ao seu público-alvo. Tome cuidado com alternativas que mencionam competências ou faixas etárias específicas, como 15 anos, pois podem identificar avaliações internacionais, o PISA, tá? Mantenha-se atento às características de cada sistema de avaliação para não cair em pegadinhas. Bacana? Próxima questão. No Brasil, o órgão vinculado ao Ministério da Educação responsável pela execução de políticas educacionais no Brasil, especialmente no que se refere ao financiamento e à gestão de recursos destinados à educação básica e superior, é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior, CAPES, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. E aí? Qual é o órgão que trata do financiamento e a gestão de recursos destinados à educação básica e superior no Brasil? A, B, C ou D? Um minutinho para você. Realmente, o órgão que trata do financiamento e gestão de recursos destinados à educação básica e superior é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Olha só, pessoal, o FNDE é o órgão vinculado ao Ministério da Educação, MEC, responsável pela execução de políticas educacionais no Brasil, incluindo o financiamento e a gestão de recursos destinados à educação básica e superior. Ele opera programas como o PNAE, Programa Nacional de Alimentos Escolar,
PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, e gerencia o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, entre outras iniciativas. Olha só, o CAPES é responsável pela pós-graduação e formação de professores, não pelo financiamento geral da educação básica superior. O Fundeb é um fundo que redistribui recursos para a educação básica, mas sua gestão operacional é feita pela FNDE. O CNPq fomenta a pesquisa científica e tecnológica, não sendo responsável por políticas educacionais ou financiamento direto da educação básica superior. Gabarito letra C. Próxima questão. O artigo 14 da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece que a lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme alguns princípios, dentre eles a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. O principal objetivo do PPP, Projeto Político Pedagógico, segundo a LDB, de uma escola é organizar a prática pedagógica da escola, refletindo a identidade e os valores da comunidade escolar. Planejar a distribuição de materiais didáticos e recursos pedagógicos, focando no atendimento de estudantes com deficiência. Estabelecer as metas de desempenho para os estudantes em exames nacionais, para que as escolas alcancem bons índices no IDEB. Definir os recursos financeiros necessários para a administração escolar, prevendo formas de arrecadação externa. A, B, C, D ou E, A, B, C ou D, perdão, um minutinho para você. Olha só, essa aqui não vou nem corrigir, que vocês já sabem, né? Gabarito letra A. Vamos pular essa correção aqui, vocês já sabem. LDB ou seja, o principal objetivo do PPP é organizar a prática pedagógica na escola, refletindo a identidade e os valores da comunidade escolar. Essa aqui vocês estão safos, né? Vamos ver só a estratégia de interpretação? Ao ler questões sobre o PPP, procure termos-chave como identidade, participação, valores da comunidade e prática pedagógica. Cuidado com alternativas que restringem muito o foco do PPP ou confundem suas funções com os aspectos meramente administrativos ou avaliativos. Gabarito letra A. Próxima questão. O plano de aula é uma ferramenta fundamental para o planejamento e organização do processo de ensino-aprendizagem. São elementos essenciais de um plano de aula: as metas, os conteúdos programáticos, a metodologia a ser adotada, a avaliação global e a duração do curso. O cronograma de provas anual, a distribuição de notas, as regras disciplinares e os relatórios de desempenho. A lista de alunos, a equipe de professores auxiliares, os relatórios de desempenho, o cronograma de aulas e o cronograma de reunião de pais. Os objetivos de aprendizagem, conteúdos, métodos de ensino, a avaliação e os recursos didáticos a serem utilizados. E aí, quais são os elementos essenciais de um plano de aula? A, B, C ou D? Um minutinho para você. Um minutinho para você. Realmente, o gabarito é a letra D, tá? É a letra D, ou seja, os elementos essenciais de um plano de aula são os objetivos de aprendizagem, o conteúdo, os métodos de ensino, a avaliação e os recursos didáticos a serem utilizados. Gabarito letra D, vamos ver aqui, olha só. A questão aborda o planejamento educacional, mais especificamente os elementos essenciais de um plano de aula. Compreender essa estrutura é fundamental para organizar o ensino de forma eficaz, alinhando objetivos, conteúdos, métodos e avaliação. O plano de aula é um documento elaborado pelo professor que define de forma detalhada o que será desenvolvido em cada aula, segundo as diretrizes nacionais curriculares, DCNs. E autores como Libaneu. Um plano de aula deve conter objetivos de aprendizagem, o que espera que os alunos aprendam, o conteúdo, o que será ensinado, métodos de ensino, estratégias didáticas, avaliação, forma de verificar a aprendizagem e recursos didáticos, materiais utilizados. Ok? Então, estratégia para interpretação. Ao analisar questões de planejamento, fique atento aos termos-chave, elementos do plano de aula, sempre envolve ensino-aprendizagem, não administração escolar, cuidado com alternativas que trazem temas de gestão ou disciplina. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Deixa só a mesa voltar. Pronto, voltou. Olha só. Acho que será que está faltando uma questão aqui? Deve ser o gabarito da 10, vamos ver. Não.
Tá duplicado. Vamos lá, 10, pessoal. De acordo com Tanamashi, 2000, Apud, Guzzo, 2010, a partir dos anos de 1990, a grande diversidade do trabalho do psicólogo educacional, além dos muros da escola, trouxe reflexões mais críticas acerca da formação e atuação desse profissional. Essas últimas décadas foram mais marcadas por novos encontros entre psicologia e educação, assumindo o direcionamento dialético da compreensão ou do desenvolvimento humano e não apenas das dificuldades de aprendizagem e comportamento, mas que perpassam ambientes mais amplos do contexto educacional, como, por exemplo, espaços comunitários, núcleos, associações, entre outros. Por essa perspectiva, ao psicólogo escolar cabe a avaliação de testes voltados para o diagnóstico de problemas psicológicos e de desenvolvimento, para fins de encaminhamento para tratamento médico-psiquiátrico, para fins de tratamento medicamentoso. Avaliação de estudantes com dificuldade de aprendizagem por meio de instrumentos psicológicos que medem a sua capacidade e os classificam em aptos e não aptos. Realização de atendimentos de apoio psicológico individual aos estudantes, sem interferir nas dinâmicas grupais ou de criação de um ambiente escolar saudável. Promoção de aprendizagem e do desenvolvimento dos estudantes a partir de uma perspectiva mais integral do sujeito, considerando os aspectos cognitivos. Quando vocês respondem A, B, C ou D, eu vou só pegar uma água, já volto. Coloca aí para mim, coloca para mim aí no chat. A, B, C ou D? A, B, C ou D? Qual é a alternativa certa? Um minutinho para você. Chazinho. Vamos lá, pessoal. A, B, C ou D? Questão de número 10. Questão de número 10. Cadê a caneta? Questão de número 10. A, B, C ou D? Ó, não é a C. Quem está marcando a C aí não é a C. Nem a C, nem a A. E aí, B ou D? B ou D, pessoal? Gabarito letra D, tá? Gabarito letra D. Vem comigo corrigir essa questão, olha só. A questão aborda o papel do psicólogo escolar na contemporaneidade. Especialmente após os anos de 1990, o foco é compreender como a atuação desse profissional foi ampliada, indo além do diagnóstico de dificuldades de aprendizagem e passou a considerar o desenvolvimento integral dos estudantes em múltiplos contextos educacionais e sociais. Resumo teórico. No contexto atual, a psicologia escolar não se limita à detecção de problemas, mas atua na promoção do desenvolvimento integral dos alunos, considerando dimensões cognitivas, emocionais e sociais, como referência às diretrizes curriculares nacionais para a formação do psicólogo, que é a resolução CNS 6, número 5 de 2021, não cai essa aqui lá na Quadrex. E autores como Tanamashi e Guzzo reforçam que o profissional deve atuar de forma crítica, colaborativa e preventiva, promovendo saúde mental e condições para aprendizagem significativa. Olha só, a alternativa D está correta, porque está de acordo com a perspectiva mais moderna e abrangente da atuação do psicólogo escolar. Seu papel é promover a aprendizagem e o desenvolvimento integral, considerando não só o aspecto cognitivo, mas também emocional e social do estudante. Isso reflete o avanço das práticas psicológicas da escola, recomendadas por órgãos como o CFP e a literatura científica, ok? Como sempre, ó, correção das alternativas incorretas, deixei para você no material de apoio, estratégias para interpretação, gabarito letra B. Letra D, perdão. Fique atento a palavras que sinalizam reducionismo, diagnóstico apenas sem interferir. E busque alternativas que mostrem abrangência, integralidade e promoção. O contexto atual da psicologia escolar prioriza práticas colaborativas e preventivas, não apenas curativas ou classificatórias. 11. O ensino dos números é uma das
primeiras etapas do processo de aprendizagem da matemática. Desde a infância, as crianças são expostas a conceitos numéricos que irão formar a base para o desenvolvimento de habilidades matemáticas mais complexas. No ensino fundamental, o ensino dos números deve priorizar. Nós queremos saber aqui, então, ó, no ensino fundamental, o ensino dos números deve priorizar a construção de uma base sólida e lúdica para o entendimento das noções numéricas, o reconhecimento dos números e uma associação a quantidades, seja de forma visual ou através de materiais concretos, o desenvolvimento da compreensão do valor posicional dos números e da resolução de problemas que envolvem a aplicação prática dos conceitos matemáticos, ou o aprofundamento dos conceitos matemáticos conforme o desenvolvimento do raciocínio abstrato e no entendimento das operações numéricas em um nível mais avançado. A, B, C ou D, questão 11, um minutinho para você. E aí? Responda para mim no chat. B ou C? B ou C? Gabarito letra C, tá? Então, olha só. No ensino fundamental, o ensino dos números deve priorizar o desenvolvimento da compreensão do valor posicional dos números e a resolução de problemas que envolvem a aplicação prática dos conceitos matemáticos. Olha só, tema central. O foco da questão está no ensino dos números no ensino fundamental, uma etapa crucial na formação matemática das crianças. O objetivo é compreender qual aspecto deve ser priorizado para garantir uma aprendizagem significativa conforme as diretrizes pedagógicas. Resumo teórico: no ensino fundamental, a aprendizagem dos números engloba não apenas a memorização, mas principalmente a compreensão de conceitos fundamentais, como valor posicional, ordenação, contagem e aplicação prática no cotidiano. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental é a BNCC, ressaltam a importância de desenvolver competências que permitam ao aluno responder problemas, compreender o valor de números e aplicar esses conceitos em situações reais. A letra C está correta porque aponta o desenvolvimento da compreensão do valor posicional dos números e para a resolução de problemas, exatamente como preconizam os documentos oficiais. O valor posicional é essencial para operações básicas e compreensão de sistemas numéricos, facilitando avanços posteriores em matemática. Correção das alternativas incorretas. Dica de interpretação, gabarito letra C. Observe palavras-chave como priorizar, e no ensino fundamental, sempre relacione o nível de ensino solicitado ao tipo de habilidade esperada. Desconfie de alternativas que antecipem conteúdos ou enfoques de fases posteriores. Próxima questão. Como estabelece a LDB, em seu artigo 37, a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudo na idade própria. No ensino fundamental e no ensino médio, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação superior, na educação técnica e profissional. Questão em tela, um minutinho para você, responda para mim no chat. Vai dar. Realmente, o gabarito dessa questão é a letra A, no ensino fundamental e no ensino médio, segundo o artigo 37 da LDB. Então, olha só, pessoal, tema central, a questão aborda a educação de jovens e adultos, EJA, prevista na LDB, mais especificamente no seu artigo 37. É fundamental entender quais etapas do ensino a EJA contempla, pois isso é frequentemente cobrado em provas de concurso. Resumo teórico: a EJA é uma modalidade de ensino dedicada àqueles que não tiveram acesso ou não conseguiram concluir seus estudos na idade regular. Segundo a LDB, artigo 37, a EJA é destinada àqueles que cursaram ou não concluíram na idade adequada os ensino fundamental e médio. Ela representa uma segunda chance para jovens e adultos continuarem sua formação escolar, promovendo a inclusão e a redução das desigualdades educacionais. Então, olha só, o ensino fundamental e o médio são, de acordo com a LDB, as etapas contempladas pela EJA. Quem não tem acesso ou não pode concluir essas etapas na idade certa, pode retornar aos estudos por meio dessa modalidade. Por isso, a alternativa A está em total consonância com a legislação educacional vigente.
Então, olha só, análise das alternativas incorretas, gabarito letra A, estratégia de interpretação, analisar questões desse tipo, identifique termos chaves no enunciado, como não tiveram acesso a continuidade de estudos na idade própria e relacione diretamente com o texto legal. Fique atento a exclusões ou adições indevidas nas alternativas, pois muitas vezes as opções erradas incluem etapas de ensino não previstas na lei. Gabarito letra A. 13. O Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e pela Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é uma política pública construída de forma colaborativa pelo Ministério da Educação MEC com a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. O pacto reúne ações de articulação intersetorial implementadas com a participação de ministérios, da sociedade civil organizada, de organismos internacionais e do setor produtivo. As finalidades desse pacto são superar o analfabetismo, elevar a escolaridade, ampliar a oferta de matrículas de educação de jovens e adultos EJAs nos sistemas. E aí, qual é o objetivo desse pacto? As finalidades desse pacto? Ampliar a oferta das matrículas de educação de jovens e adultos EJAs nos sistemas privados de ensino, excluindo os estudantes privados de liberdade, e aumentar a oferta do ensino noturno. Privados de ensino, inclusive entre os estudantes privados de liberdade, e aumentar a oferta educativa técnica e tecnológica. Públicos de ensino, inclusive entre indígenas, e aumentar a oferta do ensino na modalidade à distância. Públicas de ensino, inclusive entre os estudantes privados de liberdade, e aumentar a oferta da EJA integrada à educação profissional. E aí, A, B, C ou D, um minutinho para você. Responda para mim no chat. A, B, C ou D, um minutinho para você. E aí, C ou D? Gabarito realmente letra D, ou seja, ampliar a oferta de matrículas de educação jovem e adultos, a EJA, nos sistemas públicos de ensino, inclusive entre os estudantes privados de liberdade, aumentar a oferta da EJA integrada à educação profissional. Vem comigo corrigir essa questão, olha só, essa questão aborda políticas públicas voltadas à educação de jovens e adultos, EJA, especialmente o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na EJA. O objetivo é avaliar o conhecimento sobre as metas e ações dessa política, além de compreensão de públicos atendidos e integrações institucionais. Resumo teórico. A EJA é um direito garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e faz parte das políticas inclusivas do Estado. O Pacto Nacional incentiva a superação do analfabetismo, a elevação da escolaridade e a ampliação das matrículas na EJA, especialmente em públicos de ensino, incluindo estudantes privados de liberdade, como previsto na Resolução CNE-SEB 2 de 2010 e o Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014. Outra diretriz é ampliar a EJA integrada à educação profissional para maior inserção social e produtiva. Olha só, a alternativa D está correta, pois ela menciona que as ações do pacto são voltadas para os sistemas públicos de ensino, incluem estudantes privados de liberdade, pessoas em situação de cárcere, grupo frequentemente excluído, e prevêem o aumento da EJA integrada à educação profissional. Essas diretrizes oficiais do MEC e do PNE. Então, olha só, gente, correção das alternativas incorretas, estratégias de interpretação, gabarito, letra B. Vamos ver as estratégias de interpretação. Para resolver questões como estas, fique atento aos termos-chave, como públicos de ensino, privados de liberdade e EJA integrada. Cuidado com pegadinhas que trocam públicos por privados ou deixam de incluir populações específicas. Sempre relacione com legislações e políticas nacionais vigentes. 14. Adotada durante a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, é um dos documentos mais importantes para a promoção da educação inclusiva. Organizada pela Unesco, a declaração reafirma o direito de todas as crianças à educação, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. O documento estabelece o princípio de uma das escolas regulares
de que as escolas regulares devem acolher todas as crianças, promovendo um ambiente inclusivo e adaptado às necessidades individuais. Além disso, destaca a importância de políticas públicas, formação de professores e recursos adequados para garantir a inclusão de estudantes com deficiência e outras necessidades educacionais especiais. O referido documento trata da Declaração de Helsinki, 1964, João Tien, 1990, Salamanca, 1994 ou Durban, 2001? A, B, C ou D, um minutinho para você. A, B, C ou D, um minutinho para você. Gente, realmente trata da Declaração de Salamanca, 1994. Olha só. A questão aborda um documento fundamental para a educação inclusiva no mundo, a Declaração de Salamanca. Esse tema é recorrente em concursos públicos, principalmente na área de pedagogia, pois trata do direito ao acesso, permanência e participação de todos os alunos nas escolas regulares, inclusive aqueles com deficiência ou necessidades educacionais especiais. Olha só, base teórica e contextualização. A Declaração de Salamanca foi resultado da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, organizada pela Unesco em 1994, na Espanha. Ela reafirma que todas as crianças têm direito à educação e defende que escolas comuns sejam adaptadas para receber alunos com diferentes necessidades. Esse documento influenciou fortemente legislações brasileiras como LDB e Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A alternativa C é a correta, porque a Declaração de Salamanca é o documento citado pelo texto de apoio. Ela afirma a necessidade de inclusão escolar, destaca a formação de professores, adaptações curriculares e amplia o conceito de necessidades educacionais especiais para além das deficiências físicas ou intelectuais. Então, olha só, correção das alternativas incorretas, ok? Estratégias para acertar questões desse tipo, gabarito letra C. Estratégias. Fique atento à palavra-chave como inclusão, necessidades educacionais especiais e direito de todas as crianças. Procure associá-las a documentos e eventos internacionais. Evite confundir temas próximos, como educação para todos e inclusão escolar específica. E sempre relembre o contexto histórico de cada conferência. Ok? 15. A teoria associada à prática é um conceito amplamente discutido no campo da educação e aborda a conexão entre os conhecimentos teóricos adquiridos pelos estudantes e sua ampliação no contexto real. Há uma crítica a essa perspectiva em... Então, olha só, ele quer saber que a teoria associada à prática é um conceito amplamente discutido na educação e aborda a conexão entre conhecimentos teóricos adquiridos pelos estudantes e sua aplicação no contexto real. Há uma crítica nessa perspectiva em a integração entre teoria e prática no ensino fundamental sobrecarrega os professores, que acabam tendo que lidar com modelos teóricos distantes da realidade das escolas. A conexão entre teoria e prática no ensino fundamental cria um ambiente de aprendizado mais dinâmico, onde os alunos veem a utilidade do que estão aprendendo. A relação entre teoria e prática no ensino fundamental torna o aprendizado mais motivador, pois os alunos percebem que o conhecimento tem um propósito real e imediato. A verdadeira aprendizagem no ensino fundamental ocorre quando os alunos podem aplicar os conceitos teóricos às situações do seu cotidiano, tornando o conhecimento mais significativo. E aí, A, B, C ou D, um minutinho para você, 15. Há uma crítica a essa perspectiva em... Ó, são três certas e uma errada. Há uma crítica a essa perspectiva em... É isso mesmo, meu povo! Gabarito letra A. Gabarito letra A. A integração entre teoria e prática no ensino fundamental sobrecarrega os professores, que acabam tendo que lidar com modelos teóricos distantes da realidade das escolas. Agora, pessoal, eu vou explicar como funciona a mentoria, tá? Dicas para interpretação. Sempre observe palavras-chave no enunciado, como crítica, problema, desafio, descarte as opções que trazem apenas elogios ou pontos positivos, pois a questão pede um olhar crítico. Agora eu vou explicar como funciona a mentoria aí para possíveis interessados, e depois nós temos as questões de História e Geografia do Estado de Goiás. E depois eu ainda vou fazer um apontamento sobre a estratégia de resolução de provas. Vocês aí que estão acompanhando as aulas, vocês perceberam que nas aulas vocês acertavam muitas questões, e nessa aula de simulado vocês tiveram mais dificuldade? Coloca aqui sim ou não para mim no chat, se você sentiu mais dificuldade nessa aula de simulado. Sim ou não? Se essa aula foi mais difícil do que as outras.
Pois é. Se a gente não passar por essas aulas de simulados, a sua aprovação fica mais distante. Tem que ter. Então, olha só, gente, eu vou explicar aqui para vocês rapidinho, ó. Ó, para quem ainda... Deixa eu, na verdade, ó, nós temos aqui a mentoria, professor efetivo 2026. O que é a mentoria, cara aluno? Olha só, a mentoria é um acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício, tá? Acesso vitalício à mentoria. A Vera Lúcia, por exemplo, está comigo já tem 3 anos. E tem outras alunas aí que estão um tempinho bom. Então, olha só. A mentoria SEDF mais mentoria de simulados Valparaíso. E tenho também disponível a mentoria SEDES-DF para todos os cargos, tá? SEDF também todos os cargos. O que é essa mentoria? A mentoria, como eu disse, é um acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício, em que você vai receber, olha, todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Você vai receber o guia de estudos, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca Quadrex para a SEDF, pela banca UFG Verbena para o Valparaíso, e está em aberto ainda da SEDES-DF, né? E mais de 3 mil questões comentadas. Olha só, pessoal, por meio desse guia de estudos da SEDF, a cada 23 dias, você dá uma volta no edital. No do Valparaíso, guia de revisão, a cada 18 dias, e da SEDES-DF, a cada 21 dias, você dá uma volta no edital, tá? Além disso, ó, você vai receber 3 apostilas. Você vai receber 3 apostilas. A apostila do guia de estudos, a apostila de questões e vai receber também a apostila de redação. É claro que você vai receber também, olha só, as aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30, de segunda a sexta, às 7h30 da noite, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Essas aulas comigo e com os professores convidados, você vai aprender as técnicas de estudos, de revisão, de estudo da legislação e estudo por questões. Falando em estudo por questões, a cada 23 dias eu dou uma volta no edital da SEDF, cada 18 dias Valparaíso, você pode fazer essa volta, agora a turma do Valparaíso é só simulados até o dia da prova, e da SEDES-DF em 21 dias. Além, é claro, da mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e o meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação e folhas de respostas. Antes de eu te falar os valores e a gente poder voltar para a nossa aula, deixa eu só te mostrar aqui o que os alunos têm falado sobre a mentoria. É só um minutinho, tá? E aí a gente já volta para a aula, que ainda temos as questões de história e geografia do Goiás. Tá bem interessante. Hoje eu já coloquei essas questões lá no grupo, vocês tiveram dificuldade, né? O grupo da SEDES-DF, quando eu mando questões, tá assim, ó, engajadíssimo. O grupo de vocês precisa engajar mais. Ó, esse aqui é o meu Instagram, Prof. Guilherme SEDF, tá com 16.700 seguidores, mentoria professor efetivo SEDF, mentoria SEDES-DF Valparaíso, mais de 1.131 alunos impactados. Vamos ver o que os alunos estão falando sobre a mentoria? Olha só. Está sendo muito bom ter a sua mentoria, aulas guiadas, ótimo direcionamento, é claro, e temos acompanhamento personalizado, nos preparando ainda, melhor ainda, para a tão sonhada aprovação. Mas, eficaz. A Flávia, eu tenho certeza que com essa mentoria eu vou alcançar meus objetivos. Nunca estudei de uma forma eficiente como com essa metodologia. Eu estudo com prazer e com uma vontade inexplicável, porque funciona de verdade. A Cleonice, aula maravilhosa, o professor que ensina muito, vai direto ao ponto, sem rodeios, estou gostando muito dessa mentoria. A G falou assim, isso aí, galera, a mentoria com o professor Guilherme é muito top, vale muito a pena investir. Se você entrar aqui nos meus destaques no Instagram, você confere os feedbacks dos meus alunos aprovados na PCDF, TFCE, FUB, CAESB, CONAB, EBSER, PND,
Ocidental, CNU, temporário do DF, Brasilândia e agora Gameleira. Tá? Todos concursos 2025/2026 para técnico e analista e professor pedagogo. Concursos para pedagogo. Ok? Então, olha só, pessoal. Agora, eu vou só passar aqui a promoção vigente da mentoria e a gente volta para a aula. Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem no grupo. Ó. Meu grupo hoje da mentoria está com essa quantidade aqui de alunos. Ó, 119, ou seja, tá vendo aí? Tá vendo aí? 119, ou seja, 118 alunos mais eu. Então, olha só, até a vaga de número 120, até a vaga de número 120, ou seja, eu tenho 119, 118 mais eu, né? Ainda tenho duas vagas promocionais da mentoria, que está saindo de, ó, R$2.000 por apenas 12 vezes de 160 ou R$1.497 no Pix. Lembrando que a sua compra é completamente segura no prazo de 7 dias. Caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo seu dinheiro. Então, olha só, mentoria Professor Efetivo 2026, com acompanhamento individual e personalizado, com acesso vitalício, seja SEDF mais Valparaíso ou SEDES DF, você recebe todo o material, videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pelas bancas e mais de 3.000 questões comentadas. Você recebe 3 apostilas para impressão do guia de estudos, apostila de questões, apostila de redação, mais as aulas ao vivo de segunda a sexta, às 7h30 da noite, ao sábado às 9 horas da manhã. E também a mentoria de redação com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação e folha de respostas. Essas aulas ao vivo todas ficam gravadas, tá? E o que é mais interessante dessa mentoria, mesmo com todas essas vantagens, é o acompanhamento individual e personalizado. É você poder me mandar mensagem 24 horas por dia, estou sempre respondendo, só quando eu não estou dormindo que eu não estou respondendo, no meu WhatsApp e poder estudar de forma organizada e com um acompanhamento personalizado por um especialista. Ok? Então, olha só, é isso. Depois eu mando essas informações para você lá no WhatsApp. Aproveite enquanto esse valor ainda está bom para comprar. Quando sair o edital da SEDF, essa mentoria vai custar, no mínimo, uns R$3.000. Então, aproveite. A sua chance é agora. Então, olha só, pessoal, vamos voltar aqui para a gente finalizar essa aula de hoje. Só um instante, tá? Ó, pronto. Questões, olha aqui. Questões de concurso público, Prefeitura da Cidade Ocidental, 2025, para agente administrativo. História e Geografia de Goiás. Questão. O espaço territorial do estado de Goiás já foi praticamente o dobro do atual. Especificamente, em 1959, o estado de Goiás doou terras para a criação de qual unidade administrativa? Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais ou Tocantins? ABC ou D, um minutinho para você. Um minutinho para você. Realmente, o gabarito dessa questão é a letra A. Eu fiz um esqueminha bem legal aqui para vocês, ó. Triângulo Mineiro, perda territorial do Goiás no período colonial. Distrito Federal, 1959, doação de terras por Goiás. Tocantins, por meio do desmembramento constitucional da Constituição da CF de 88, Constituição Federal de 88. Gabarito letra A. Próxima questão. Ó, questões de concurso público de Goiás, Fomento 2025 para escrituário. Geografia agora.
No Cerrado brasileiro, existem áreas de vegetação denominadas pela palmeira buriti, cercada por campos úmidos e compostas por espécies arbustivo-herbáceas. Apresentam 3 zonas: borda, solo seco, meio solo mediamente úmido e fundo, solo saturado com buritis e vegetação mais densa. Cada zona abriga uma flora distinta e juntas definem uma savana. O texto descreve as serras, os campos, as veredas ou os palmeirais. A, B, C ou D? Ó, não é a D e nem a B. A ou C? A ou C? Gente, gabarito letra C, tá? Inclusive, tem um bairro lá em Goiânia que se chama Buritis, Veredas de Buritis, tá? Vamos ver aqui, ó. O texto descreve as veredas, formações vegetais típicas do Cerrado brasileiro, marcadas pela presença da palmeira buriti, solos permanentemente úmidos e pela divisão em borda, meio e fundo, cada qual com vegetação característica. Gabarito letra C. Agora, ó, questões concurso público Prefeitura de Flores de Goiás 2025 para professor língua portuguesa, zona rural, geografia. Uma consequência para Goiás da chamada política das salvações do presidente Hermes de Fonseca, 1910 a 1914, foi a implantação de reformas sociais, o fim do domínio político dos bulhões, o fortalecimento das oligarquias regionais, a prevenção da autonomia política do Estado. A, B, C ou D, um minutinho para você. Isso mesmo, ó, isso aqui não é, a C não é porque isso aqui foi na década de 1930. A autonomia política do Estado não veio nessa época. A letra correta é a letra B, tá? Olha só, pessoal, ó. A alternativa B é correta porque a chamada política das salvações, promovida pelo presidente Hermes de Fonseca, 1910 a 1914, tinha como objetivo enfraquecer oligarquias estaduais que se opunham ao governo federal. Durante a Primeira República, Goiás era politicamente dominado pela oligarquia dos bulhões, que exercia forte controle sobre a máquina pública estatal. Com a política das salvações, o governo federal interveio em diversos estados, inclusive em Goiás, apoiando grupos opositores às oligarquias tradicionais. Como consequência, ocorreu o enfraquecimento e a perda do controle político dos bulhões, rompendo o domínio que exerciam no Estado. Olha só. Correção das alternativas incorretas. Gabarito letra B, portanto, a B é a correta, porque expressa o principal efeito da política das salvações em Goiás, o fim do domínio político dos bulhões. Próxima. O surgimento do povoamento onde atualmente é Flores de Goiás está relacionado aos quilombos escravizados fugitivos, à atividade pecuária extensiva, ao cultivo de pau-brasil, à chegada da família real. A, B, C ou D, um minutinho para você. O gabarito dessa questão é letra A. Aos quilombos escravizados fugitivos. Vou colocar em vermelho, porque ficou dual aqui, né? Poderia ser atividade pecuária extensiva também. Então, olha só. A alternativa é considerada correta quando a questão se baseia na tradição histórica local que aponta o núcleo inicial do povoado, que deu origem ao atual município de Flores de Goiás, está relacionada à formação de quilombos de escravizados fugitivos. Durante o período colonial, a região do Nordeste goiano recebeu circulação de bandeirantes, mineradores e fazendeiros. Nesse contexto, também houve presença de pessoas escravizadas que fugiam das áreas de mineração e das fazendas, formando pequenos agrupamentos autônomos, quilombos, em áreas mais isoladas. Esses núcleos, com o passar do tempo, deixaram
de ser apenas refúgios e passaram a se estruturar como comunidades permanentes. Posteriormente, com a ocupação oficial e o avanço da organização administrativa, essas comunidades deram origem a povoados que evoluíram para distritos e municípios. Assim, a letra A é correta porque vincula o surgimento do povoado à formação de quilombos, elementos importantes no processo de ocupação da história da região. Gabarito, letra A. Gente, então é isso. Vocês gostaram da aula de hoje? Vamos abrir a câmera aí rapidinho para a gente fazer uma foto? Acharam interessante? Mais alguém aí para abrir a câmera? O pessoal está falando muito, gostei bastante. Cadê o sorrisão de vocês? Ó, X. Calma aí. Calma aí que ficou uma tarja bem na minha cara. Vai de novo. X. Agora deu certo. Pessoal, ó, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Algum aluno quer tirar alguma dúvida? Alguém quer tirar dúvida sobre a mentoria, como funciona a mentoria? Alguma dúvida em geral? Professor, esse material para leitura é só aquele que está lá na plataforma Focus, né? No mais, a gente se vê amanhã às 19h30 com a aula da professora Maria, que vai ser gramática para redação. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Dona Silvana, me procura amanhã à tarde para eu fazer aquela configuração para a senhora? Viu? A Silvana falou uma aula maravilhosa. Obrigado, gente. Ana Maria, Bárbara Ramos, Binho, Cássia da Silva. Quem chegou por último, deixa o like lá na palavra chamada para receber o material da aula de hoje, tá? Binho, Cássia, Cris, Edson, meu aluno, Herbert Torres, um beijo para vocês todos. Beijo no coração de vocês. Hugo, Lina, Marcos, Giga, Maria da Guemar, Michele, Natália. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê novamente amanhã às 19h30, com a aula da professora Maria, tá bom? Então, ó, tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Até lá.